Olá a todos, dando continuidade à disciplina de tratamento de resíduos, a gente vai falar agora sobre produção enxuta e limpa. Então, o que quer dizer essa produção enxuta para as indústrias? É produzir o que o cliente quer, quando ele quer, como ele quer e a baixo custo. Então, se o cliente quer um suco de abacaxi com hortelã, você tem que fazer o suco de abacaxi com hortelã, não adianta fazer abacaxi com manjericão. Se o cliente quer o suco para a próxima semana, você tem que fazer o suco para a próxima semana, não adianta entregar ele na semana seguinte. Se o cliente quer que o suco esteja em caixinha de 235 ml, não adianta você entregar para ele em caixinha de 200 nem de 300. Ele quer de 235 ml. E sempre pensando na redução de custos. Isso está diretamente envolvido com o conceito de desperdício. O desperdício de tempo difere do desperdício de material, pois não pode ser recuperado. Essa é uma frase clássica de Henry Ford, mostrando que, num processo de manufatura, você não consegue recuperar aquele tempo perdido por algo que não foi bem feito. Então, em primeiro lugar, é importante evitar o desperdício. Em segundo lugar, reutilizar os restos, as sobras. Isto é, descobrir o valor das sobras e evitar custos de recolhimento. Então, Henry Ford, lá em 1915, mais ou menos, já trazia conceitos de produção enxuta, mostrando que, no mundo moderno, não há margem para desperdício. Então, o pioneiro da produção enxuta e limpa é o senhor Henry Ford. Algumas frases clássicas dele nos sistemas de produção enxuta. Você deve aproveitar ao máximo a energia, o material e o tempo, ou seja, tendendo a evitar o desperdício. Não vamos apenas desperdiçar menos matéria-prima somente porque podemos recuperá-la. Estou mostrando mais um conceito aí contra o desperdício. E o ideal é não ter nada para recuperar, ou seja, conceito de prevenção de resíduos, evitando aí, mais uma vez, o desperdício. Essas frases de Henry Ford, em mais ou menos 1926. Vou exibir para vocês agora um vídeo sobre produção enxuta. O grupo está trabalhando mais unido. Uma motivação maior porque ele está entendendo tudo o que está acontecendo. O empresário ele sabia que ele tinha gargalos dentro da empresa, com a dificuldade de identificar quais eram e como tratar. Um exemplo prático dessa aplicação da consultoria se dava desde trabalhar no layout da linha de produção até coisas mais simplistas como a ferramentaria. Nosso processo não estava com a organização necessária, a gente perdia muito tempo em fazer as coisas. Uma junta que estourou, a gente perdia produto ali por causa que não achava a ferramenta ou a ferramenta estava emprestada para alguém. Muitas vezes você procurar alguma coisa, não está no seu devido lugar e acabar você ter uma perda de tempo por aquele material não está organizado, não está no seu devido lugar, entendeu? Duas horas por dia. A gente demorava para fazer planejamento de controle de produção. E agora a gente faz um único dia na semana, da semana toda. E aí foi estipulado um estoque mínimo e foi começado a pedir a programação conforme o estoque. A gente usou uma ferramenta que chama-se Kanban, um método visual para fazer o novo pedido. O compras tem 2 dias para tirar do amarelo, comprou vai para o vermelho, que seja aguardando chegar. Então, às vezes eu estou com matéria-prima, já está terminando, mas eu vou lá e vejo que já está no vermelho, está chegando. A gente chegava, planejava uma coisa para amanhã. Quando chegava aqui amanhã, você olhava o estoque, mas o estoque não estava alto. Eu falava até que eu brincava que eu contava carneirinho, eu contava pão. Depois desse Kanban, a gente fica, dorme tranquilo, porque daí você sabe que já está programado o que a gente vai fazer.
principalmente o que nós trouxemos para dentro foi a questão visual. Deixar que os funcionários tenham em vista tudo o que está acontecendo em todos os processos da indústria. Tem um quadro que nós não tínhamos antes, mas tem todas as informações de todas as dornas de fermentação, o tempo que cada uma está fermentando, todos os tipos de análise que são feitos de cada uma das dornas. Então isso trouxe uma comodidade para eles e ficou mais fácil também para que todos pudessem acompanhar o que está sendo feito. A partir do momento que você identifica esses gargalos e você ou implanta outros métodos de produção, você acaba melhorando a sua competitividade, inevitavelmente. Essa consultoria tinha como base o aumento da produtividade e, como consequência, termos o aumento da industrialização naquela região, da empregabilidade e da competitividade das empresas. As empresas estão nessa direção e a região está nessa direção. Então, desperdício nos modelos de produção. No modelo de produção enxuta, o tempo perdido é um exemplo de desperdício. Grandes estoques também é outro exemplo de desperdício, porque você está com uma área parada, enquanto isso poderia estar sendo enviado já para o cliente, just in time. Um defeito muito grave, principalmente no nosso ramo industrial, é o de reclamação de cliente. Um defeito que um cliente mal atendido, ou que recebe um produto danificado, estragado, contaminado, ele insatisfeito gera um custo muito maior do que aquele produto que está sendo trocado. Porque, por exemplo, ele compra uma caixa de leite a R$4. Ele liga para reclamar da caixa de leite, a experiência que ele teve já teve um custo negativo para a empresa. Mas a troca dessa caixa de leite gera um custo muito mais alto, porque é um carro que tem que ser deslocado à casa do cliente para efetuar uma troca, e muitas vezes ele não fica satisfeito mesmo depois de trocado. Já na produção mais limpa, além dos 3 exemplos anteriores, entram os conceitos de não desperdiçar nem ar, nem água, nem solo, ou seja, não deve se poluir o ar, nem a água, nem o solo. E a geração de resíduos deve ser pensada de uma forma muito direta, tentando ao máximo a prevenção, ou seja, a não geração, pensando no cuidado com o meio ambiente como um todo. Então, prevenção de resíduos, o que vem a ser esse conceito? É atividade e operação industrial que evitem a geração de resíduos, os não produtos, no sistema global de produção, segundo o conceito do berço à cova ou do berço ao túmulo. Desde o momento da concepção da matéria-prima até do destino final da embalagem de um produto manufaturado, em todo o sistema deve-se pensar em estratégias de evitar a geração de resíduos. Os procedimentos propostos identificam as operações onde ocorrem a geração de resíduos, os pontos críticos de geração de resíduos, visando mudanças técnicas em matérias-primas, em processos, em produtos e ou embalagens. Por exemplo, uma empresa que tem muito desperdício, muito resíduo gerado por bagaço, caroço, semente, casca de frutas para produzir um suco de frutas, pode pensar, ao invés de receber as frutas, receber a polpa já processada. Em processos, a mesma coisa, vai saltar etapas aqui de descaroçamento, descascamento, despolpamento, e já vai o suco praticamente pronto para ser diluído. E assim por diante. Visa também o reaproveitamento e reciclagem de materiais e de resíduos que não foram evitados de serem gerados de maneira atóxica e energia eficiente. É o caso das usinas hoje de açúcar e álcool que aproveitam o bagaço de cana para a produção de energia e acabam se tornando autossuficientes na questão energética. Já o conceito de produção mais limpa. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é produção mais limpa, quais as vantagens da sua implantação, se tem vantagens, porque são poucas as empresas que ainda empregam, como implantar a produção mais limpa, por onde começar. Então, o que é produção mais limpa?
produção mais limpa está baseada na aplicação de uma estratégia ambiental preventiva, ou seja, de evitar que gere álcool, integrada para aumentar a ecoeficiência e reduzir os riscos para os seres humanos e para o meio ambiente. Esse conceito foi introduzido em 1989 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, UNEP. Com uma produção mais limpa, no meu processo produtivo, eu vou pensar em quê? Conservação de materiais. Eu vou ter processos para o aproveitamento máximo da minha matéria-prima no meu processo fabril. Conservação de energia. Tentar ao máximo processos onde o aproveitamento energético seja o máximo possível. Eliminação de materiais tóxicos. Evitar o uso de conservantes, de acidulantes, de aromatizantes não naturais que possivelmente possam trazer malefícios aí para o consumidor. E a redução da quantidade e toxicidade de todas as emissões e resíduos antes que eles deixem o processo. É pensar, caso eu não consiga deixar de gerar totalmente, que eu reduza a quantidade de emanações sólidas, líquidas e gasosas, e que mesmo esse pouco que foi gerado, ele deve ser tratado para evitar danos aí ao meio ambiente. Então, pensando agora no produto, não mais no processo de produção. O produto vai focar na redução dos impactos ao longo de todo o ciclo de vida do produto, desde a extração da matéria-prima até a disposição final. Vai pensar na produção de alimentos englobando toda a cadeia. Se eu tenho produção, por exemplo, de peças de carne embalada a vácuo, eu tenho que pensar desde a minha criação do meu gado, por exemplo, para que as fezes dos animais não contaminem o ambiente, para que o couro, ao ser tratado, não contamine o ambiente, para que os resíduos da minha fábrica, do meu frigorífico, não contaminem o ambiente, e até mesmo a embalagem final, de forma para que seja feito o descarte consciente dessas embalagens. E já na prestação de serviços? Pensar em uma abordagem ambiental no design e na execução do serviço. Muitas vezes, hoje, consultores, prestadores de serviço, utilizam muito papel para fazer contrato, para fazer documento, relatório, etc. Tentar, na medida do possível, utilizar documentos digitais, como PDF, por exemplo, assinaturas digitais, certificados digitais, para favorecer a redução aí do consumo de papel. Então, a produção mais limpa. A ideia é produzir o menor gasto possível de matéria-prima e energia, evitando com isso o máximo do desperdício e, na medida do possível, tendendo ao aumento do ciclo de vida de produtos. Para a indústria de alimentos isso é um pouco difícil, porque o nosso produto é para ser inteiramente consumido. Então, o ciclo de vida de produto é até o momento que ele vai ser consumido. Mas pensando na indústria em geral, se eu vou produzir um celular, se eu vou produzir um carro, uma TV, eu tenho que pensar nisso como um bem que possa durar o maior tempo possível. E caso ele seja deteriorado, degradado, quebrado, etc., eu possa recuperar material a partir dele. Então, o perfil comparativo aqui da tecnologia fim de tubo, a mentalidade das indústrias que não tem muito essa questão ambiental embutida no seu dia a dia, já com a produção mais limpa, um comparativo desses perfis. Na tecnologia fim de tubo, um resíduo que é gerado, só no final do processo que é pensado em como tratá-lo. A proteção ambiental só entra depois que os produtos e os processos já ocorreram. Ou seja, se eu tive descarte de resíduo num processo, na produção de um produto, só depois que eu gerei esse resíduo que eu vou pensar nele. O tratamento dos meus resíduos sempre são pensados como despesas. Ou seja, vai gerar custo para a indústria. E sempre vai ser pensado também que é assunto para especialista. Ou seja, vou ter que contratar alguém para dar fim ao meu resíduo. Então, geralmente, é uma tecnologia que é trazida de fora da indústria, de fora da empresa, para que seja sanado o meu problema ambiental. Consequentemente, nesse tipo de mentalidade, para eu tratar o resíduo gerado, eu vou aumentar o consumo de material e de energia. Ou seja, mais uma vez, elevação de custos. E o que ocorre no tratamento desse resíduo gerado é simplesmente para atender a legislação ambiental e não criando uma mentalidade de conservação do meio ambiente. Já na produção mais limpa, eu vou pensar
se eu gerei resíduo, de onde ele vem? Porque eu sabendo de onde ele vem, possivelmente eu posso pensar em outra estratégia para que não gere novamente. A proteção ambiental entra como parte integrante do desenho do produto e da engenharia do processo. Ou seja, vou tentar desenvolver um produto que eu aproveite melhor a matéria-prima em processos que eu não tenha custos energéticos nem de matéria-prima exacerbados. Dessa forma, com essa mentalidade, pensando nesse conceito ambiental, eu posso, inclusive, reduzir custos na hora que eu vou produzir os meus produtos. E, mesmo que eu gere, é uma mentalidade que o resíduo gerado é tarefa de todos. Ou seja, eu evitando de gerar resíduos, eu evito de tratá-lo. E quando eu trato, uma iniciativa global da empresa vai dar fim e um fim nobre a esse resíduo. Então, geralmente, é uma inovação desenvolvida na própria empresa que vai criar um subproduto a partir daquele resíduo gerado. Com isso, acaba-se tendo a redução do consumo de material e também de energia, ou seja, gerando menor custo para a empresa. E isso sempre vai ser pensado dentro da ideologia de produção mais limpa, que é um desafio permanente, podendo ter metas cada vez mais ousadas de proteção ambiental. E quais as vantagens da implantação desse conceito de produção mais limpa nas indústrias? 1. Pensando em autossustentabilidade de fontes renováveis de matérias-primas, ou seja, quanto mais eu aproveito minha matéria-prima, menos matéria-prima eu preciso para gerar a mesma quantidade de produto, ou seja, eu vou pensar sempre em usar matéria-prima da melhor forma possível, buscando também de fonte renovável, para que eu não tenha um custo ambiental muito alto. Penso sempre que se eu aplico isso, eu vou ter redução do consumo de água e de energia. Se eu aproveito melhor minha matéria-prima, o meu processo vai ser mais justo, ou seja, eu não gasto nem muito tempo, nem muita água, nem muita energia para produzir a mesma coisa que eu produzia antes. A prevenção da geração de resíduos tóxicos e perigosos na fonte de produção também é interessante, porque como eu não gero resíduo tóxico nem perigoso, meu custo de tratamento de resíduos é muito inferior. A reutilização e reaproveitamento de materiais por reciclagem de maneira atóxica e energia eficiente, ou seja, com consumo energético eficiente e eficaz, acaba sendo uma vantagem muito grande para a indústria, porque, normalmente, eu tenho subprodutos ou coprodutos entrando na minha linha de produtos para comercializar, além da possibilidade de gerar energia. Posso ter também geração de produtos de vida útil longa, seguros e atóxicos para o homem e o ambiente, cujos restos, inclusive as embalagens, têm um reaproveitamento de forma atóxica e energia eficiente. Mais uma vez, lembrando que para a indústria de alimentos isso é um pouco complicado, porque o produto que a gente produz é para ser consumido. Ele não necessariamente tem uma vida útil longa, mas pensando em todo o ramo industrial, isso é muito interessante. A reciclagem, seja ela na planta industrial ou fora dela, de maneira atóxica e energia eficiente, como substitutivo para as opções de manejo ambiental representadas por incinerações e despejos em aterro. Então, em último caso, que a produção mais limpa vai ter essa incineração em aterro, em despejo em aterro sanitário industrial. E sim, sempre pensando em reaproveitamento, reciclagem e reuso, mesmo que não seja dentro da indústria, o aproveitamento fora dela de forma inteligente e ambientalmente correta. Então, aqui só para a gente ilustrar mais um pouco, o conceito de produção linear propõe substituição da equação industrial linear, onde eu tenho a entrada de produto, a entrada de matéria-prima e saída de produto no final da minha linha de processo. E essa equação industrial linear clássica que se baseia no modelo fim de tudo, ou seja, a matéria-prima entra, sai no meu final do processo, meu produto, meu resíduo, e nessa ideologia a contenção dos resíduos é feita na fábrica para posterior tratamento e descarte, só apenas que isso é pensado depois dele gerado. Comparando com a equação circular, com maiores preocupações com o ambiente, com o consumo de água e de energia, preocupação também com reaproveitamento, reuso e reciclagem. Então, para a gente ilustrar, a equação industrial linear clássica, ela parte do princípio que eu tenho a geração de matéria-prima,
matéria-prima no campo, por exemplo, para as agroindústrias. E na minha fonte de matéria-prima, ao colher, ao produzir, eu acabo gerando resíduos. Ou seja, eu não tenho um manejo muito sustentável dessa produção aqui de matéria-prima no campo. Quando eu chego com essa matéria-prima para a indústria, para a manufatura, para o processo de transformação, mais uma vez eu gero mais resíduos. Eu tenho emanações líquidas, resíduos sólidos, emanações gasosas sendo lançadas para o ambiente. No momento do meu consumo, eu tenho mais resíduo, principalmente de embalagens terciárias, secundárias, primárias e restos dos alimentos que não são totalmente consumidos. E o descarte daquele que não é aproveitado. Hoje, muitas vezes, descartado de forma inadequada em aterros sanitários ou lixões abertos, ou seja, mais resíduo nessa cadeia, nessa equação linear. Então, esse é o pensamento da ideologia fim de tudo. Eu só vou conter e tratar quando ele é gerado no final do processo. Então, eu espero acontecer para eu corrigir o dano causado. Quando eu comparo isso com a equação circular, eu tenho a mentalidade de, na medida do possível, trabalhar com materiais o mais ecológicos possíveis, levo isso para a transformação, prevenindo o máximo de geração de resíduos, ou seja, eu quero aproveitar quase que 100% de toda a minha matéria-prima no meu processo de transformação. A ideia é que eu produza produtos duráveis, reparáveis e úteis, pensando na indústria como um todo, mas, mais uma vez, lembrando, na indústria de alimentação, esse conceito é um pouco difícil de aplicar. Quando eu tenho aparas, por exemplo, de metais, numa indústria de automóveis, por exemplo, eu posso reutilizar o material para voltar para a manufatura. Quando gera esses resíduos, pensando apenas em resíduos atóxicos com o menor volume possível, volume mínimo, porque, mais uma vez, o conceito de prevenção de geração de resíduos sendo aplicado. E, de forma atóxica, eu levo esses resíduos gerados de volta para o campo para produzir, mais uma vez, materiais ecológicos, ou seja, eu entro num ciclo de produção aqui retroalimentado. Então, não é mais do berço à cova, não é mais fim de tudo. Então, é do berço ao renascimento. O material volta para o processo na medida do possível. Eu exibo para vocês agora um vídeo sobre economia circular, comparando aí com a economia linear clássica. A economia circular vai muito para além da reciclagem dos produtos. Neste novo paradigma, cada material é usado e reutilizado ao máximo com o mínimo de desperdício. Para isso, é necessário mudar radicalmente a forma de produzir. A escolha das matérias-primas, o desenho dos produtos e o aproveitamento dos subprodutos industriais são aspectos essenciais do novo modelo. Numa economia circular, as empresas garantem a sua autonomia através da gestão completa do ciclo de vida dos produtos. Uma estratégia que pode ser aplicada a todos os setores, à indústria, à agricultura e aos serviços. Atualmente, o crescimento económico depende do consumo crescente de recursos. É a chamada economia linear. Extrair matérias-primas, fabricar, usar e deitar fora. Um modelo que atinge hoje o seu limite face ao aumento da população, à escassez de recursos naturais e aos problemas ambientais e de saúde causados pelo uso excessivo dos combustíveis fósseis. A volatilidade dos preços das matérias-primas e a interrupção do fornecimento são outros dos riscos atuais para as empresas e para os países. O conceito-chave da economia circular é a inovação. Aposta-se em ciclos curtos, baseados na reutilização e na reparação, na poupança de energia e água e na redução do lixo. A economia circular exige também mudanças individuais. Recentemente, a Associação Zero concluiu que se todas as pessoas do mundo desperdiçassem tanto como os portugueses, os recursos do planeta não durariam muito tempo. As 3 fontes principais de desperdício de recursos naturais em Portugal são o consumo exagerado de carne e peixe, o uso excessivo do automóvel, a substituição demasiado frequente de equipamentos e a compra excessiva de bens de consumo que acabam por ir parar aos aterros.
A economia circular passa também por possuir menos e partilhar mais. As plataformas de partilha de carros são um dos domínios que tem vindo a desenvolver-se mais rapidamente. Há também a troca de serviços e até a troca de casas para férias. Estima-se que a nível europeu a economia circular poderá gerar poupanças de 600 mil milhões de euros para as empresas, criar 170 mil empregos diretos no setor da gestão de resíduos e contribuir para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Os 3 princípios básicos aí da produção limpa, da produção mais limpa, da produção enxuta, mas no caso específico aqui da produção limpa. Eu tenho que ter uma visão do sistema global de produção para enxergar os pontos críticos de geração de resíduos, onde eu posso prever, que eu posso modificar. A aplicação dos princípios fundamentais da prevenção de resíduos, ou seja, precaução é melhor seguro do que arrependido. Então é melhor eu prever algo do que acontecer um acidente. Então, prevenção. É mais barato prevenir do que curar. É mais barato lubrificar uma máquina do que esperar ela estragar, por exemplo. Então, conceito de integração. Eu tenho que ter uma visão holística do sistema global de produção. Tem que ter uma visão do todo. Então, isso é muito importante para as indústrias que avaliam o ciclo de vida dos produtos. Então, o ACV, avaliação do ciclo de vida de produtos. Um controle democrático também da indústria. Só para ampliar um pouco mais essa discussão de ciclo de vida de produtos, isso é um conceito difícil de aplicar hoje em dia, porque por mais que a gente pense em proteção ambiental, o mundo tem uma visão capitalista consumista que, de 2 em 2 anos, as pessoas acabam trocando celular, de 5 em 5 anos acabam trocando de carro, acabam trocando uma TV, um eletrodoméstico. Então o produto não é tão durável mais, porque o avanço tecnológico nos força a atualizar, dependendo da questão. Hoje, com o uso de aplicativos em celulares, um celular de 2, 3 anos, ele para de funcionar alguns aplicativos. As TVs Smart é a mesma coisa. Então, isso é o mercado forçando você sempre estar se atualizando, ou seja, forçando o consumismo, que vai contra essa avaliação do ciclo de vida do produto. E a responsabilidade continuada do produtor. Então, o produtor, o transformador de matéria-prima em produto, ele tem que pensar nessa matéria-prima desde a origem, ou seja, desde quando ela surge, desde o nascimento, até a cova, até o descarte, até o túmulo daquela embalagem ou do resto daquela matéria-prima. Então tem que ter um pensamento de visão bem global. Então, aqui só para comparar produção limpa com produção mais limpa. São conceitos muito próximos, mas que a gente consegue observar alguns detalhes aí em processo e em produto que os diferenciam. Então, na produção limpa, eu penso em redução de toxicidade das emissões de resíduos, penso em conservação de materiais, água e energia, e penso também na eliminação de materiais tóxicos e perigosos no meu processo. Mas quando eu for na produção mais limpa, eu não quero apenas reduzir a toxicidade, eu quero que o meu processo seja atóxico. Eu não quero apenas conservar, gastar menos materiais, água e energia, eu quero que seja pelo menos energia eficiente. E eu não quero apenas eliminar materiais tóxicos e perigosos, eu quero que os meus materiais venham de fontes renováveis. Já pensando no produto, eu vou produzir um produto na produção limpa que tem uma redução do impacto ambiental e para a saúde humana durante a extração, manufatura, consumo, uso e disposição do descarte final da embalagem ou daquele produto no final do seu ciclo. Mas quando eu penso em produção mais limpa, eu quero um produto que seja durável, em uma medida do possível reutilizável, fácil de desmontar e remontar, que tenha o mínimo possível de embalagem e que tenha utilizado materiais reciclados e sejam recicláveis também. Então, algumas características desse processo de produção. Então, no processo, eu tenho que entrada de matéria-prima, embarcada com um certo grau de tecnologia,
práticas operacionais, como que eu vou conduzir esse processo de transformação dessa matéria-prima até que eu tenha a saída dos meus produtos. Nisso, atualmente, no conceito linear clássico, eu tenho sempre geração de resíduos. Então, pensando em como atuar para reduzir esses resíduos, eu vou pensar em gerar opções de produção mais limpa. Então, eu tenho um processo onde eu posso ter alterações no produto, mudanças no produto, posso ter mudanças na matéria-prima. Por exemplo, o meu produto vinha numa embalagem que era de plástico, e eu vou passar a fazer uma embalagem de papel reciclado. É interessante que até a fábrica, se não me engano, é Jack Daniels, ou a Johnny Walker está fazendo isso em embalagem de papel agora. Penso numa mudança no produto, posso pensar em mudança na matéria-prima, posso pensar em mudança tecnológica, eu troco o equipamento para colocar um equipamento mais eficiente, ou posso pensar em até em boas práticas operacionais, capacitação dos meus profissionais para que eles atuem de forma mais ecologicamente possível. Além disso, pensando também, caso eu gere algum resíduo, no reuso e reciclagem desse material no próprio local, se possível, criando até um subproduto ou um coproduto na minha linha de produção. Então, algumas etapas aqui para a implantação da produção mais limpa. Implantar o housekeeping. Housekeeping é como se fosse o cuidar da casa. Posso pensar em mudanças de processo de tecnologia, substituição de materiais, reuso e reciclagem de materiais no local, e reformular ou redesenhar produtos. Então, eu tenho algumas estratégias para que eu possa implantar o produção mais limpa. Então, pensando nesse conceito de housekeeping, né, ampliando um pouco essa aplicação. O housekeeping é o cuidado da casa, a conservação da casa. No caso da indústria, é o cuidado com aquele processo daquele determinado local. O housekeeping é um programa voltado para a mobilização dos funcionários através da implementação de mudanças no ambiente de trabalho, incluindo eliminação de desperdício, processo de limpeza e arrumação das salas, das áreas dos setores da indústria. Housekeeping é uma versão do programa 5S, consolidado no Japão a partir da década de 50, sendo que tem foco nos 3 primeiros S's dos 5S, que são eles: Seiri, organização, utilização, descarte; Seiton, arrumação, ordenação; Seisu, limpeza e higiene. Os outros 2 S's, Seiketsu, padronização, e Shitsuki, disciplina. Então, a aplicação dos 3 primeiros para ter uma maior organização do processo fabril. Então, deve-se incentivar a utilização da capacidade de criação de cada funcionário através da formação espontânea de grupos de trabalho entre eles e o aproveitamento do potencial de participação de cada um para buscar o housekeeping. Deve-se tentar, na medida do possível, eliminar a papelada sem serventia plena, bem como arrumar e manter as salas e corredores limpos e desobstruídos, realocando os itens inservíveis para posterior utilização por outras áreas ou possível descarte. Então, o programa induz a quebra de alguns paradigmas, tais como: não vou jogar isso fora, pois um dia, quem sabe, eu posso vir a precisar para alguma coisa. Quem nunca guardou aí uma caixa de sapato, comprou um sapato, um tênis novo, ao invés de fazer um descarte consciente dessa caixa, coloque ela no guarda-roupa, no armário. Quem nunca pegou uma embalagem de algum produto e vazio, né, depois do uso, colocou ela no canto em vez de promover o descarte consciente? Ou deixar empilhado, mas amanhã eu arrumo. Na verdade, você não tem que ter o amanhã eu arrumo, nem deixar empilhado. Você arruma na hora que a caixa chegou, que a vasilha chegou, que a bandeja chegou. O housekeeping também deve reduzir a perda de matéria-prima e de produto devido aos escapes, derramamentos, etc. Também focando em melhorar o monitoramento das operações e a manutenção. Podemos, por exemplo, programar a produção para reduzir a necessidade de limpeza e manutenção. E deve-se também focar em treinar os funcionários, capacitar os funcionários para a produção mais limpa, melhorando a gestão de estoques de matéria-prima e de produtos, por exemplo.
Então, como e onde evitar o desperdício? Setor de embalagens, pensando em, caso tenha necessidade de embalagens secundárias, terciárias, que elas sejam retornáveis, pensando em reduzir o uso de papéis nos escritórios, tentando digitalizar a maioria dos processos. O ponto crítico de toda indústria é tentar reduzir o consumo de matéria-prima ou melhorar o aproveito de matéria-prima para gerar produtos com melhor aproveitamento, reduzir a rejeição de produtos, a devolução dos produtos, tentar fazer uma vez só, muito bem feita para que seu cliente fique satisfeito, melhorar a gestão e o processo de manufatura com tecnologias mais novas que gerem melhor aproveitamento de material e, na medida do possível, uso de material reciclado. No nosso caso, embalagens secundárias, terciárias, etc., pode ser um campo de atuação de material reciclado. Então, resumidamente, quais são as vantagens da produção mais limpa? Aumentar a eficiência do processo de transformação fabril industrial, aumentar a produtividade, reduzir custo operacional, melhorar a imagem pública e explorar o marketing, ou seja, se você é uma empresa que pensa de forma ecológica, você pode utilizar isso a seu favor, reduzir os riscos ambientais, tentar prevenir a geração de resíduos, consequentemente, seu tratamento de resíduos é mais barato, mais eficiente. E exibo para vocês agora um vídeo sobre produção mais limpa. Na produção mais limpa é diferente, tá? A produção mais limpa, ela envolve a fabricação do produto. Então consiste basicamente na racionalização do uso da água, das matérias-primas, da energia que é consumida durante a produção, de uma forma que durante a fabricação, no processo de fabricação, ocorra a menor emissão possível de poluentes e de resíduos. Qual é a vantagem que a empresa encontra na produção mais limpa? A vantagem principal é a econômica, a vantagem financeira. Uma vez que você produzir resíduos, dejetos, materiais poluentes, isso tem um custo para a empresa. A empresa precisa armazenar esses produtos, esses materiais, ela precisa transportá-los, ela precisa encaminhar para empresas responsáveis pelo seu processamento ou pelo seu reprocessamento, isso custa dinheiro. O princípio da P mais L é bastante simples, trata-se de fazer adaptações ou modificações no produto ou no processo, de maneira que que a empresa consiga reduzir as emissões, ou seja, a preocupação na redução das emissões e na geração de resíduos é feita na produção e não após a produção. Para isso, o que a empresa precisa entender? O que ela precisa saber? Bom, ela tem que ter um conhecimento profundo de todas as etapas da produção e o quanto de resíduos é gerado em cada uma dessas etapas. Ela precisa anotar, ela precisa saber numericamente qual é a quantidade de resíduos e as emissões em cada fase do processo. Tá? E a partir destes números ela vai planejar as suas ações, vai desenvolver as suas ações de uma maneira que esses números possam ser reduzidos. As técnicas mais utilizadas são a redução de resíduos e emissões gerados na fabricação, o reuso dos resíduos dos processos, a reciclagem desses resíduos, a redução dos desperdícios ou a mudança no design do produto. Diversas técnicas podem ser utilizadas na P mais L. A mais comum, a mais conhecida, é a captação da água das chuvas para ser utilizada no processo. Outros exemplos podem ser a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis, como por exemplo óleos vegetais, ou etanol, ou álcool, a biomassa. Na usina açucareira é comum utilizar o bagaço da cana-de-açúcar para aquecer as caldeiras. Você pode também utilizar, no caso de um escritório, ou talvez o exemplo mais simples seja utilizar o outro lado da folha de papel como rascunho. Diversas técnicas podem ser utilizadas na P mais L. A mais comum, a mais conhecida, é a captação da água das chuvas para ser utilizada no processo. Outros exemplos podem ser
a substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis, como por exemplo óleos vegetais, ou etanol, ou álcool, né, a biomassa. Na usina açucareira é comum utilizar o bagaço da cana-de-açúcar para aquecer as caldeiras, né? Você pode também utilizar, no caso de um escritório, ou talvez o exemplo mais simples seja utilizar o outro lado da folha de papel como rascunho. É uma forma de P mais L. Você pode utilizar também exemplos mais sofisticados. No caso, empresas que utilizam esses meios investem muito em pesquisa para retirar elementos nocivos, elementos tóxicos, né, dos seus materiais. Então, um exemplo bastante conhecido é o da Amanco, que retirou substâncias tóxicas, substâncias nocivas dos seus produtos e conseguiu uma excelente reputação de mercado com isso. Ok? Agora cabe à sua empresa avaliar maneiras, métodos de empregar a produção mais limpa na fabricação dos seus produtos, tá bom? Kaizen is a mindset which is never satisfied with the status quo and always believe that there has to be a better way to do the job. And the Lean, in the Lean, we employ the minimum resources for the maximum output. And by resources, I mean the number of people, machines, materials, space, utilities, money, time, all those the key resources are employed in business. And when I say output, output means the state of customer satisfaction that has been achieved. Therefore, as I said, in Lean, we employ the minimum resources for the maximum output, which is just the contrary to the traditional management, in which they employ maximum resources for the minimum output.